Olá pessoas, vamos trabalhar então com cores em hexadecimal. Antes de tudo, uma pequena explicação do que é o hexadecimal. Do mesmo jeito que a gente viu em outro vídeo a questão do binário, que é um outro sistema de numeração, aqui na calculadora a gente pode utilizar o modo programador, então você pode alterar do padrão para programador, onde a gente tem os sistemas hexadecimal, decimal, octal e binário. O sistema hexadecimal ele usa base 16, diferente do decimal que usa base 10, ou o binário que usa base 2. O que isso significa? Os valores são representados com algarismos, com caracteres de 0 até um valor que poderia representar o 15. Com isso a gente tem 16 valores. Não vou me aprofundar muito no tema, mas só para vocês terem uma noção de como isso funciona, eu vou representar alguns números digitando o valor em decimal e ele vai mostrar para a gente qual é o valor em hexadecimal. Se a gente colocar o valor 5, é a mesma coisa em decimal ou em hexadecimal. Vou apagar novamente aqui. Se eu colocar o valor 9, a mesma coisa, decimal ou hexadecimal. As coisas começam a ficar interessantes depois do número 9. Vou colocar aqui 10. 10 em decimal é representado pela letra A em hexadecimal. Se eu colocar 11, ele é representado pela letra B. Se eu colocar o número 12, ele é representado pela letra C, e assim por diante até o número 15, que é representado pela letra F. Então, os valores, enquanto em decimal a gente usa de 0 a 9, em hexadecimal a gente usa de 0 a F. Então, nós contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, ok? Agora eu vou mudar um pouquinho, eu vou apagar novamente, mudar o sistema para hexadecimal e vou colocar o valor FF. Olha que interessante. O FF é o equivalente a 255. E se você viu justamente os vídeos anteriores que eu falei sobre cores, especialmente o vídeo que eu falei de RGB, você deve se lembrar que o valor máximo que a gente usa no RGB é 255. E deve se lembrar também que eu expliquei o porquê, que justamente é 1 byte, 8 bits de valor para representar aquela cor, no caso, no sistema RGB. Aqui a gente vai ter o mesmo sistema, só que ao invés de utilizar o 255, o valor máximo nas cores CSS em hexadecimal é representado o valor máximo por FF. Eu acredito que isso é um pouquinho confuso, eu reconheço, eu até recomendo que vocês pesquisem mais sobre o tema separadamente, mas aqui eu vou estar demonstrando como é que funcionam as cores em hexadecimal do nosso amigo CSS. Vamos lá então. Para a gente aplicar alguns exemplos, a gente tem já aqui o arquivinho de cores em hexadecimal que eu criei. Criei uma div identificada com a palavra x e a outra div identificada com a palavra x2, que eu vou estar mostrando como aplicar transparência no sistema hexadecimal. Então aqui no bloco style, onde a gente coloca o nosso CSS, vou fazer um seletor por id, onde eu vou escrever X, que é o nosso primeiro elemento onde eu vou aplicar alguma cor, e vou determinar a cor de fundo, o background color, utilizando o nosso amigo hexadecimal. Para escrever esse valor em hexadecimal em CSS, a gente precisa começar com o símbolo de hashtag, ok? Não confundam esse hashtag com esse hashtag aqui, tá? Esse aqui que a gente começa selecionando um elemento, ele é para representar um seletor de ID, ok? Aqui é para iniciar uma cor em hexadecimal. São coisas totalmente distintas. Então, para colocar uma cor em hexadecimal, eu posso colocar 00, 00, 00. Cada par de dígitos, ou seja, os dois primeiros dígitos, representam o vermelho, os dois próximos dígitos representam o azul e os dois últimos dígitos representam o verde, ou seja, no mesmo padrão do RGB, vermelho, verde e azul, red, green, blue. Então, essa sequência de tudo em 0 vai nos representar o preto, ok? Vou alterar aqui os dois primeiros dígitos, colocando FF, que vai nos representar o vermelho. Lembrando que o FF, que a gente acabou de ver na calculadora, é o equivalente a 255 em decimal. Então, quando a gente colocou lá no sistema RGB, a gente escrevia assim, 255,0,0 para colocar o vermelho. No sistema hexadecimal, a gente coloca FF0000 para representar a mesma cor. Então vamos atualizar aqui no navegador e a gente vai ver
essa cor de fundo como o vermelho. Dessa vez, colocando com o sistema hexadecimal. Vamos trocar a cor aqui também para um azul, só para provar que realmente funciona. Ó. 00 no primeiro, FF no segundo, então a gente vai ter... Ah, eu falei errado, o azul não, verde. FF no segundo par, então a gente tem o verde, deixa eu atualizar. E por último, o azul, aqui 00, e os dois últimos FF, a gente vai ter o azul, atualizando, e está aqui o azul. E da mesma maneira, a gente pode combinar as cores colocando qualquer valor. Então, a gente pode usar de 00 até FF. Então, eu posso usar 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. E aí, a gente vai começar com o A. Então, 0A, 0B, 0C, 0D e assim vai. Sucessivamente até preencher outros números e ir aumentando. Eu poderia colocar, por exemplo, 3D. Vai ser um valor aqui intermediário. Deixa eu colocar o 0 aqui, ó. A gente vai ver que esse 3D vai ser um percentual de vermelho. Aparentemente um tom bem escuro. Ok? Ó, um tom bem escuro. Se eu colocar um valor mais alto, lembrando que quanto mais alto, mais viva fica a cor, né? Se eu colocar, por exemplo, DD. A gente vai ver que é um vermelho bem mais vivo, ok? Mas não chega a ser 100%, porque o 100% seria FF. Vou atualizar aqui e a gente percebe a diferença. Beleza? É esse o sistema. Pratiquem, troquem aí os valores de 0 até F, de 00 até FF, para experimentar e pesquisem à parte essa questão da numeração em hexadecimal. Vamos fazer agora com transparência. Para fazer com transparência, vamos aplicar no outro elemento. Então, eu vou colocar aqui o seletor de novo de ID, X2. E aqui eu vou colocar de novo background color. Mesmo sistema, ok? FF, hashtag FF0000. A gente vai ter o vermelho, até aqui sem segredo. E para adicionar uma transparência, a gente acrescenta mais 2 dígitos. E esses 2 dígitos que vão no final, a gente pode colocar valores de 00 até FF novamente. Então, se eu colocar 00, vamos ver o resultado? Completamente transparente. Porque esse 00 indica zero de opacidade, ou seja, não apresenta cor nenhuma. Se eu colocar FF, aí vai ser o oposto. 100% aparecendo a cor, 100% opaco, ou seja, nada de transparência. Se eu colocar um valor intermediário, 80, por exemplo, ou melhor, 80, né? Vou atualizar. E tá aqui, ó. Um tom intermediário aí, um vermelho, com uma transparência de aproximadamente 50%. Então, esse é o sistema para a gente colocar cores em hexadecimal e o hexadecimal com transparência. Se você assistiu o outro vídeo que eu criei, o nosso misturador de cor, você sabe que a gente aplicou lá o RGB. E eu também havia prometido colocar uma transparência, ou seja, o alfa, nesse misturador de cor. Então, logo logo, vou estar colocando mais um misturador de cor mais evoluído, mostrando essa correspondência de cores, por exemplo, do RGB, do Hexa e inclusive com transparência. No momento, hoje que eu estou gravando o vídeo, não tem ele ainda disponível, mas de repente quando você está assistindo já tem disponível. É só dar uma procurada no canal sobre misturador de cores. E aí vai ter lá os vídeos explicando como construir um misturador de cores interativo utilizando HTML, CSS e JavaScript. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha, comente. Você está gostando desse tipo de vídeo? Você está aprendendo? E mais uma vez, agradeço você por estar assistindo e parabenizo por estar estudando, por estar aprendendo novas tecnologias ou aprimorando na sua área aí. Beleza, pessoal? É isso e até a próxima.